1 João, capítulo 5, de 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos ler juntos o verso 4 e o 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos orar. Ó Deus amado, como é precioso para nós, Pai, a Tua palavra. Ela é a Tua verdade revelada, que nos leva até a Ti, que promove fé no nosso coração, arrependimento dos nossos pecados e vida eterna. A palavra que nos santifica, a palavra que nos corrige e que faz com que possamos ser servos de Deus, perfeitos e perfeitamente habilitados para a boa obra. Dê-nos entendimento, Pai, dessa porção da Tua palavra. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Querido, nos últimos 2 estudos, nós falamos da oração sacerdotal, ou a oração intercessória do Senhor Jesus a favor da sua igreja. E nós vimos que o Senhor Jesus, Ele ora primeiro por si mesmo, pedindo ao Pai que o glorifique. Ele termina o seu ministério, está ali prestes a ser aprisionado, ser levado cativo e julgado e penalizado com a morte. E Ele diz: Pai, glorifica-me. Dê aquela glória que é minha, aquela que Ele abriu mão enquanto esteve entre nós. Ele abriu mão disso, mas sem deixar de ser o Deus verdadeiro. E agora Ele volta com toda a glória, fazendo aquilo que é glorioso, o cumprimento da redenção. E Ele diz: Pai, me glorifica contigo. E logo depois Ele faz 2 pedidos na sua oração. A primeira, a respeito da igreja, diz: proteja-os, guarda-os. Eu não sou do mundo, diz o Senhor Jesus. Eles não são do mundo, mas eles vivem no mundo. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço ao Senhor que os guarde de todo mal. É proteção que Ele está pedindo. Ele sabia o que vinha pela frente. Capítulo 18, Jesus preso, depois os discípulos vão viver o seu ministério e vão sofrer bastante. E Ele diz: guarda-os do mal. E Ele faz uma segunda solicitação ao Pai: Pai, santifica-os. Eles vão viver nesse mundo, eles vão conviver com a iniquidade desse mundo, mas não deixa esse mundo vencê-los. Guarda-os e santifica-os na palavra. A Tua palavra é a verdade. Então Jesus está pedindo por 2 razões: para que Deus guarde a igreja e para que Deus sustente a igreja, para que ela seja santa no meio de um mundo complicado. Depois eu fiquei pensando sobre esse tema que falei e pensei em continuar hoje aqui nesse texto de 1 João. É o mesmo autor. E mais uma vez ele traz no verso 4 e 5 o conceito de mundo. E traz algumas orientações que são extremamente importantes para nós que vivemos no mundo como igreja. Somos acossados o tempo inteiro, acusados por causa da fé.
Quando nós olhamos para João, falando a respeito desse assunto, ele está falando que o cristão, ele é aquele que vence o mundo. É isso que ele diz logo no capítulo 5, verso 4, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Na linguagem joanina, ou na linguagem de João, nós encontramos ele aqui no capítulo 5, escrevendo algo para fortalecer a fé e dar certeza de salvação para essa igreja que vive no mundo. No capítulo 5, então, João destaca o que significa ser verdadeiro filho de Deus e apresenta uma verdade fundamental à vida do cristão. O cristão é um vencedor. Ele traz uma afirmação que deve pular na mente da gente, no coração da gente o tempo inteiro, diante de qualquer circunstância, e vivendo nesse mundo corrompido, nós somos vitoriosos. E ele não só diz somos vitoriosos, mas ele diz como somos vitoriosos e como devemos viver como vitoriosos. Porque eu sou vitorioso porque Deus me dá a vitória. A mim e a você que somos cristãos, mas em alguns momentos nós vivemos como se não fôssemos mais do que vencedores em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Nós somos, mas vivemos como aqueles que têm medo, aqueles que se sentem acuados e sofrem tanto com as dificuldades, que às vezes perdem a confiança naquele que é o Deus que te sustenta. Dr. Russell Shedd, um pastor batista muito querido mesmo. Tivemos a oportunidade, eu e Kátia, de ter uma intimidade com o pastor Russell Shedd. Na época, eu acho que já compartilhei um momento isso com vocês. Thais era pequenininha, eu chamava ele de titio Shedd. E eu me lembro que num acampamento da igreja, lá em Goianésia, eu convidei para ir. E ele foi. Eu pastoreava Goianésia. E ele fez uma exposição muito bela a respeito da soberania de Deus sobre todas as coisas. E ele mostrou que essa soberania, ela era também sobre o maligno. Mostrando que Satanás não consegue fazer nada que Deus não permita. Porque, na verdade, se eu creio na soberania de Deus, eu creio que Deus é acima de todas as coisas. E se Ele está acima de todas as coisas, isso também. Ele tem um livro chamado O Mundo, a Carne e o Diabo. Na verdade, é um livreto. Se você nunca leu esse livro, sugestão, leia esse livro. Quando ele fala do mundo, a carne e o diabo, ele está enfatizando que esses três são meios que o cristão é tentado. Nós somos tentados pelo mundo onde vivemos, nós somos tentados pelo diabo, que está o tempo inteiro tentando dificultar a nossa vida cristã, e nós somos tentados pelo próprio desejo carnal. É isso que ele está dizendo. E agora, o texto diz que o cristão é vencedor. E eu fico pensando, vencedor sobre o quê? Sobre o que nós somos vencedores? O que é ser um vencedor? A palavra grega traduzida por vencer aqui no texto, e se você observar, olha só, no verso 4 diz, todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí vai no 5, verso 5, e quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Cristo, Filho de Deus. Ele enfatiza essa expressão. E talvez para nós seja não tão notório assim, porque olhamos e não prestamos tanto atenção nisso. Mas a linguagem de João é de um judeu próprio. Ele era um judeu aqui na linguagem. O judeu, ele tem algumas técnicas de escrita, de comunicação,
para ênfase, e uma delas é repetição. Ele repete para que aquilo esteja completamente fixado. Outra coisa é que ele tem o hábito de falar de um assunto, introduzir um outro assunto, depois voltar para o primeiro, e você pensa, agora ele vai concluir com aquele segundo, ele ainda manda um terceiro. É igual a mulher conversando, fala sobre tudo ao mesmo tempo. Certo? É bem da cabeça deles. Aqui, o verso 4 e 5, eles são muito específicos. E traduzir, a palavra que é traduzida por vencer, significa conquistar, obter vitória sobre algo ou alguém. Então, quando ele diz que o que é nascido de Deus vence o mundo, ele está dizendo conquista. Ele passa pelo mundo para alcançar aquilo que ele tem que alcançar. Ele tem uma vitória, apesar do grande exército que tenta me tirar de rumo. No contexto secular, isso pode ser comparado à conquista de um campeonato. A celebração de uma formatura, eu conquistei. O desfile triunfal após uma grande vitória militar, como os romanos faziam, eles chegavam, eles se vestiam, eles se preparavam, eles descansavam antes de entrar na cidade, eles tomavam banho, punham suas roupas novamente, e eles entravam como vencedores. E enquanto entravam como vencedores, jogavam-se pétalas para que eles pudessem pisar ali e exalar um cheiro gostoso de flores. Só que eles traziam atrás deles, ou no meio do pelotão, eles traziam aqueles que haviam sido derrotados. E quando eles pisavam aquelas pétalas, para eles era cheiro de vida. Para aqueles outros que haviam sido aprisionados, aquele cheiro era cheiro de morte, de condenação, de escravidão. O apóstolo Paulo, ele usa essa figura em 2 Coríntios capítulo 2, verso 4, 2 Coríntios capítulo 4. Quando ele diz dessa atitude do cristão, dos romanos entrando com vitória. Aqui nesse texto, para o cristão, essa vitória não é baseada numa capacidade de simplesmente vencer uma batalha. Mas é uma vitória que não sou eu que venço, mas eu desfruto da batalha, com Ele na frente, destruindo todo o inimigo que dá pela frente. Eu estou ali como aquele que desfruta da capacidade daquele que me dá vitória, que é a obra redentora de Cristo. A vitória que João menciona aqui é a vitória que está enraizada na vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e sobre a morte. A vitória que João menciona aqui está olhando para a vitória de Jesus. Em João capítulo 16 também, o Evangelho de João capítulo 16, no verso 33 diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Observe que a linguagem é a mesma. Eu venci o mundo. Eu venci esse negócio todo que está aí, que é corrompido. E aqui nesse texto, está se dizendo que os cristãos estão sendo chamados de vencedores por causa de Cristo, porque Ele venceu no nosso lugar. Porque eu não poderia vencer morrendo na cruz, mas Ele pode vencer morrendo na cruz. E Ele fez isso porque Ele pode vencer a morte. E Ele venceu a morte e nos deu isso. A morte e a ressurreição de Jesus são a garantia dessa vitória. O que Jesus Cristo fez traz para mim certeza de esperança, que é fé. A certeza de coisas que eu não vejo. É a certeza daquilo que eu espero e não vejo. É aquilo que vai além de mim, mas me atinge.
Por quê? Porque Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição, essas coisas garantiram a vitória. E todos os que estão agora unidos a Cristo Jesus, pela fé, compartilham dessa conquista. Então, vamos lá. O que Jesus nos ensina a ser um vencedor? Ele vai nos falar 3 coisas aqui. E eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Lembrando que mundo aqui que está sendo vencido é onde nós vivemos. É esse mundo não redimido. Esse mundo ímpio. Esse mundo pecador. E que na Escritura é tratado como inimigo de Deus. E inimigo da igreja do Senhor Jesus. Esse mundo é aquele que está ao nosso redor. E Jesus disse, não os tire dali, mas guarda-os do mal. Então, vamos caminhando. Aqui em João, ele menciona 8 vezes a ideia de novo nascimento. 8 vezes. Essa aqui é a 8ª vez e é a última delas. O novo nascimento, ela é uma transformação que ocorre na vida de alguém, promovida por Deus. Só que essa transformação, ela ocorre porque pelo Espírito de Deus, Deus vem a esse coração de pedra. Entra nessa vida corrompida e pecadora que somos eu e você. E Ele coloca onde não tem vida, ali só existe morte, dureza, rebelião contra Deus, pecado. Somos eu e você, e Ele coloca um princípio de vida ali dentro. A Bíblia chama isso de regeneração. Ele ele gera algo novo que não existia dentro de mim. Que não tinha a possibilidade de eu experimentar conquistando sozinho. Deus vem, e vem bondosamente, não considerando a minha maldade, não considerando os meus pecados, não considerando a minha rebeldia, não considerando nada disso, mas considerando o seu próprio amor e bondade, a sua determinação antes da fundação do mundo. Ele vem e insere o princípio de vida em você, e a partir daquele momento, o seu coração começa a ouvir o Evangelho, a perceber as suas necessidades. E quando o Evangelho é pregado a você, você compreende e crê em Jesus. E aquilo que foi gerado em você brota. Uma nova criatura. Nasce um novo homem. E ele deve ser agora edificado a cada momento à semelhança do perfeito Filho de Deus, Jesus Cristo. É sobre esse novo nascimento, que é fruto dessa ação regeneradora no nosso coração, que João está falando aqui no texto. Por favor, abram comigo em João capítulo 2, verso 16. Evangelho de João. 1 João, na primeira carta. 1 João capítulo 2. Versos 15 e 16, diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas observe agora aqui o texto no verso 16, porque tudo o que há no mundo, o que há no mundo? Ele diz aí, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. E essas 3 coisas, ele diz, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que ele está dizendo para nós é que aquele que agora foi transformado e é servo de Deus, foi salvo, é chamado de cristão, de crente, eu sei lá como você gosta de chamar, a si mesmo, tudo está certo.
Esse indivíduo novo, essa nova criatura, ele afirma com toda clareza: estas coisas do mundo ele não ama. Ele amava, ele se sujeitava, ele ficava debaixo de, era grande demais para ele vencer. E muitas vezes eu e você, quando estamos ainda sem Cristo, nós achamos gostoso pecar. E nós pecamos. O que são os desejos da carne, o que está dizendo aí o texto? É essa inclinação natural para o pecado, para atitudes e paixões desordenadas. E aqui o texto diz que aquele que é do mundo, ele vai atrás dos desejos da carne. Ele vai atrás de uma inclinação natural para o pecado. É exatamente isso que nós estamos vivendo agora no nosso país. É exatamente isso. Essa festa chamada Carnaval é uma festa da carne, que enfatiza a carne, e a carne significa natureza caída, aquela que é rebelada contra Deus. E diz aqui nesse texto que o verdadeiro servo de Deus, que vive no mundo, mas não é transformado à semelhança do mundo, pelo contrário, ele diz não aos desejos da carne. Depois o texto diz, ele diz não aos desejos dos olhos, a cobiça, a busca desenfreada por prazer, o desejo dos olhos, aquilo que faz os olhos encherem e dizerem: ah, se fosse para mim, ah, se eu pudesse. Ele vai em direção, é um desejo que movimenta. E o mundo está cheio disso. A hora que você sai, a primeira coisa que você vê é propaganda, propaganda, propaganda. Faça um exercício, quantas delas realmente falam a verdade? Nós temos muita angústia quando temos filhos pequenos, porque a gente precisa ficar em cima para ver o que eles estão lendo, vendo, assistindo, porque lhes é oferecido coisas no mundo que os afasta de Deus, e essa tarefa é pesada pra caramba. E segundo o próprio João, existe um outro e último problema. Ele diz: a soberba da vida. É o orgulho, a autossuficiência que afasta o homem de Deus. Porque ele acha que pode fazer alguma coisa boa para si mesmo, suficiente para ser salvo. Isso é soberba da vida. Jesus Cristo, ele declarou que ele mesmo venceu o mundo, garantindo que os crentes tenham acesso a essa mesma vitória. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o novo nascimento é essa primeira característica. Isso significa que vencer não é apenas um evento. Ali naquele momento em que Deus abriu os meus olhos, eu pude vê-lo, eu pude contemplá-lo, eu pude percebê-lo como Deus, como santo, glorioso, me humilho diante dele, confesso os meus pecados, creio diante de uma verdadeira resposta a tudo aquilo que a Bíblia me traz, eu me arrependo e Deus me salva. Só que ele não está falando só disso. A vitória não é só para aquele momento. A vida cristã, ela tem que ser uma realidade contínua de vida cristã, como vitoriosos. Isso tem a ver com dinâmica, tem a ver com cada dia como cristão. E hoje é um novo dia que tem que ser vivido como vitoriosos. Por quê? Porque nós vamos ser o tempo todo chamados a esses tipos de desejos que o texto fala. O desejo da carne, dos olhos e a soberba da vida. Aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus, eles demonstram sua nova identidade por meio de uma vida em santidade e obediência.
Queridos, Deus não nos salvou para a perdição, Ele nos salvou para a vida eterna. Ele nos salvou para que pudéssemos ser obedientes à sua palavra. E para que tivéssemos alegria em viver de maneira santa, porque Ele diz, eu sou santo, por isso você deve ser santo. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso de número 24. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Peraí, é isso que eu vivo? Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne e as suas paixões e as suas concupiscências. O texto ele não está dizendo, é provável que isso aconteça. A palavra de Deus está dizendo, é isso que acontece. O verdadeiro crente, se você é crente, isso tem que acontecer na sua vida. Porque é assim que Deus opera. Cuidado. Porque nós podemos estar vivendo como aqueles que foram salvos, mas no dia a dia vivemos como se fôssemos gentios. Que adula os desejos da carne, a soberba da vida, que adula as paixões, coisa que eu mais gosto, e que não presta. Eu vi essa semana algumas coisas que me impressionaram. E até mandei para o pastor Jairo, que trabalha na música, para alguns anos, não sei quantos eu mandei. Uma pessoa do candomblé, dizendo a respeito da qual é a base de tudo aquilo que nós chamamos de carnaval. Ela diz, os crentes, eles têm as festas cristãs deles, eles têm a Páscoa, eles têm o Natal, eles têm a vinda do Espírito e eles louvam a Deus por isso. Eles têm festas, os judeus também têm festas. E ela disse, ela é uma líder bem forte do espiritismo. Ela diz, mas o carnaval é uma festa nossa, do candomblé, da macumba. E ela continuou falando. Aquilo me deu um desconforto assim, absurdo. Depois foi alguém que enviou algo para mim, a respeito de música. No meio de um plenário, onde pessoas estavam, como é que chama aqueles que o pessoal fazem? Eles sentam para conversar diante do microfone. Podcasts. Minha cabeça não lembrou o nome. E estava lá uma atriz global, uma cantora muito famosa global, e um músico. E eles dizendo do prejuízo que eles estão perdendo cada vez mais, porque as pessoas estão indo para as igrejas e tudo mais. Aí o músico disse, não importa, porque na hora que eles tocarem, e aí ele falou, se é ritmo, o que é aquilo, não sei o que é aquilo. A hora que eles tocarem aquilo, eles podem falar de Jesus, do Espírito Santo, eles podem falar do que eles quiserem, mas aquilo ali é uma exaltação. E aí falou o nome do Deus deles. A música é algo muito sério. É algo que faz a gente arrepiar. A gente gosta tanto de ritmos, e às vezes a gente diz, não, mas tem que ter uma letra. A letra que manda. Cuidado, porque não é bem assim. E aí eu vi um terceiro, dizendo que ele foi na África, e foi num país africano, e eles estavam conversando lá, e ele era músico. E ele diz, olha, vocês conhecem esse tom aqui, esse batuque aqui, sei lá como é que chama aquilo. De novo eu falei, sei lá o que eu chamo aquilo. E aí ele fez, o cara falou, para. Ele disse, o que foi? Ele disse, aqui é do rap, não é, daquelas funk. Ele disse, não, isso aí é uma invocação de um Deus
As pessoas, se ouvirem isso aqui, elas vão ficar muito incomodadas. E está errado, não pode tocar esse ritmo aqui. E eu fiquei pensando, é a pura verdade. E para completar, eu vi o quarto de uma senhorinha idosa, na chamada mesa redonda, que ela fica numa parte mais baixa, e ela dizendo, mas a gente está passando um momento sério lá no morro, porque a gente tem as fantasias, a gente faz tudo, mas não tem quem vista. Porque a Bíblia está crescendo lá. E as pessoas da Bíblia. E as moças lindas, que usam as fantasias, não estão indo, porque elas estão com a Bíblia. Ela usava a expressão o tempo inteiro, a Bíblia. Dizendo que aquelas pessoas eram as pessoas da Bíblia. E eu concordo com ela. Frutos do conteúdo e do poder que existe na palavra de Deus. A Escritura diz isso em Romanos capítulo 1. Paulo dizendo a respeito do poder do Evangelho que salva. E ela, uma senhora bem distinta, mas falando com a tristeza de que a conversão tem levado as pessoas a saírem disso que eles praticavam ali. Aí eu ouvi um jornalista, ele disse, então nós precisamos acabar com isso. Essa foi a expressão dele. E traz mais um arrepio. E é provável que se você for conversar com as pessoas, elas vão dizer muito mais. A grande verdade é que nós vivemos nesse mundo, e as pessoas, elas não analisam corretamente, e não honram a vitória que Cristo deu exatamente contra esse mundo caído, que é usado pelo Satanás para retirar o povo de Deus da graça do Senhor. Pastor, mas não tem crente que vai no carnaval. Quem te disse isso? Não tem crente que toca no carnaval. Quem te falou isso? A oração do Senhor Jesus, Pai, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas, e nisso eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, diz o Senhor Jesus. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Enquanto eu estava com eles, diz o Senhor Jesus, eu guardava-os no teu nome que me deste, protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E aí Jesus vai para o verso 14 de João, capítulo 17, diz, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós crentes, povo de Deus, nós somos, diz o Senhor Jesus, não somos do mundo, mas somos odiados pelo mundo. Não adianta ficar falando palavrinhas muito leves, porque o próprio Senhor Jesus está dizendo o que realmente acontece. O mundo odeia o povo de Deus. O mundo é esse sistema de iniquidade, porque eles têm medo da iniquidade ser diminuída ou afrontada com a verdade, porque eles sabem o poder da verdade, e por isso eles vêm com armas desonestas, com argumentos mentirosos, com atitudes escandalosas contra o povo de Deus. E nós não podemos nos esquecer que precisamos perseverar. Aquilo que Deus nos deu como graça, como bênção, que é a salvação, é para que possamos viver segundo isso que Deus tem nos dado. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. No mundo, irmãos, nós somos enviados. E enviados para viver a fé e proclamar a salvação que há em Cristo Jesus. Mas Jesus diz, eu os enviei para o mundo. Mas não para viver como mundano.
A regeneração e o novo nascimento, ela faz de nós vencedores. Por quê? Porque nos liberta do domínio do pecado e nos capacita a viver por Deus e para Deus. A pergunta é: assim que você vive, cristão? Como cristão, você vive assim? De maneira adequada? Você se enxerga como um vencedor em Cristo? Ou você tem acreditado nas mentiras do mundo e do diabo? Talvez você tenha se sentido derrotado pelo pecado. E você diz: sou pecador. Mas lembre-se, a sua identidade não é definida pelo seu passado. A sua identidade cristã, ela é definida pelo que Cristo fez por você e que Ele aplicou na sua vida através da fé. O que nos define é o que Cristo fez e aquilo que Ele tem feito na minha vida. Se você está vivendo como fosse do mundo, se arrependa. Semana passada, eu assistindo um jornal local, eu vi uma ovelhinha antiga minha, no bloco de carnaval, com um copo imenso de bebida na mão. E eles focalizaram exatamente ele. Eu falei: gente do céu, por que não focalizou outro, né? Focalizou exatamente aquela ovelhinha. E ele ainda faz uma cena para a câmera. E eu fiquei pensando: gente, é exatamente o contrário. Deus nos enviou para o mundo não para vivermos como mundanos, mas Ele nos enviou ao mundo protegidos pelo Pai, para que pudéssemos testemunhar o que é viver a fé cristã. Aquele errou pra caramba. Segunda coisa que o texto nos fala, depois de falar de novo nascimento, que é fruto da regeneração, o texto nos fala a respeito da fé. A fé que vence o mundo. A ferramenta, a fé. A vitória do crente sobre o mundo, como eu já disse para vocês, não vem da nossa própria força, mas da fé. Quando eu falo fé, eu estou falando do objeto da fé, Cristo Jesus. Não é fé na fé, é fé em Cristo. Esta é a vitória que vence o mundo, diz o Senhor aqui no texto. A nossa fé. Interessante, porque essa é a única vez que João usa a palavra fé nessa carta. A única vez. Está aqui, nesse verso. Aqui a fé não é só um sentimento de que eu sou cristão. Eu me sinto como aquele que crê. Não. É uma confiança inabalável na verdade da Escritura. Não uma verdade que eu fico interpretando, mas a verdade que Deus verdadeiramente me dá, e ela é objetiva. Quando Ele diz: eu sou a porta, quando Ele diz: eu sou o Salvador, quando Jesus diz: eu sou o pastor, quando a Escritura diz: não pequeis, quando a Escritura diz: cumpra todo o propósito de Deus, quando a Escritura diz isso, é objetiva, ela não é subjetiva do jeito que eu quero ouvir, mas é do jeito que Deus me dá. Ter fé não é sentimento, mas é verdade objetiva contida na Escritura, que aponta para um Deus verdadeiro e uma verdade revelada que chama Bíblia. Ter fé é fé em Deus, fé no Salvador, fé na sua verdade revelada, disposição diante disso. Aqui a fé não é apenas um sentimento. Eu acho legal porque Paulo, falando a respeito desse assunto, em Colossenses capítulo 2, no versos 6 e 7, eu me lembro no início da minha vida cristã, que eu decorei esse verso, eram os meus 2 versos.
Diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos e crescendo em ações de graças. Isso é a fé. Uma fé que frutifica, uma fé que tem raízes. Raízes profundas que dão firmeza na árvore, nele radicados. Uma construção que tenha um alicerce bem forte. E esse alicerce bem forte não deixa a casa cair, a vida cristã. E eu vivo a vida apesar das dificuldades do mundo. A conclusão do texto é: crescendo em ações de graça. Cada vez que eu desfruto da bondade de Deus, eu tenho um motivo a mais para glorificar a Deus. E quando vai chegar lá na frente, eu vou ter todos os motivos. É muito semelhante aos Salmos. Os Salmos, de uma maneira geral, os autores, eles falam a respeito da vida. Os Salmos são muito realistas. Mas a hora que ele fala sobre aquilo, ele mostra Deus sendo maior. Obrigado, irmão. Sendo maior. E apesar da dor, da perseguição, da dificuldade, disso, daquilo outro, o que o salmista faz é um cântico ali. Ele aumenta a sua alegria, a sua ação de graças diante do Senhor. Irmãos, a fé não é apenas um ponto de partida na vida cristã, mas é a realidade contínua que tem que existir na nossa vida. A fé verdadeira, ela vem, aloja na nossa alma e fica. Por quê? Porque Deus nos dá fé e Ele nos dá perseverança na fé. É isso que Paulo está dizendo aqui em Colossenses capítulo 2. Nós vencemos porque cremos em Cristo e permanecemos nessa fé por causa do poder de Cristo que opera em nós. Que bênção! Nós temos um novo nascimento que é fruto de uma regeneração. Nós temos uma fé no objeto da fé, que é Cristo Jesus. E nós temos uma confiança. E você pode dizer: pastor, mas fé e confiança não é uma coisa só? A confiança é um exercitar. A fé é objetiva. Eu tenho fé de que Cristo é Cristo. Eu creio que a palavra é verdade. A confiança é como eu me comporto diante disso. A fé tem um quê de praticidade. O vencedor, ele não confia em si mesmo, mas ele confia em todas as atividades da sua vida naquele que está cuidando dele. Você já foi fazer alguma coisa que você tinha certeza que você não dava conta? E você foi com medo danado de fazer aquilo. Desculpa a expressão de mineiro. Medo danado, né? Né? Pois é, uai. Então, já teve que enfrentar dificuldades que você fala: não vai dar. E o Senhor está do lado. E você tem aquela tentação, aquele mundo que vem ao seu redor, e você diz: mas é bonito demais. Nossa, mas é maravilhoso demais. Eu agora estragado do jeito que eu estou, e ainda tenho um presente desse, eu fico ali. Eu ainda ouso pensar, argumentar comigo mesmo, e me sabotar na fé. Eu sei que você já passou por isso, eu também já. Essa é a natureza que foi transformada, mas que não está completamente santificada. É real isso. E é por isso que no verso 5 de João capítulo 5 diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Cristo, o Filho de Deus? Opa! O vencedor é aquele que crê em Jesus como Filho de Deus. A vitória não é resultado de esforço humano, mas da união com Cristo. E agora eu ando com Cristo. Eu morri com Cristo para os pecados, e eu vivo agora porque Ele ressuscitou e eu tenho a vida do mesmo jeito que Ele nos mostra.
Eu não tenho mais o que caracteriza a morte em mim, eu tenho a vida, porque agora eu estou unido a Cristo. Tem um termo teológico chamado união mística, que é a nossa união com Cristo. Paulo, em Romanos capítulo 6, ele diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Em Colossenses capítulo 3, ele diz a mesma coisa. Se nós morremos com Cristo, e se nós fomos ressuscitados em Cristo, pensai nas coisas lá do alto. É exatamente isso. Colossenses capítulo 1, verso 27 diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Puxa, que promessa maravilhosa! Então, na verdade, aqui é a confiança de que eu vou viver e eu vou alcançar aquilo que Deus está me dando, a glória. A chave para a vitória, irmãos, não é nunca soltar Jesus, mas é saber que Ele nunca vai soltar a minha mão. Porque em alguns momentos eu solto a mão de Jesus. Em alguns momentos eu solto e digo, eu me esqueço que Ele não solta. Eu acho que Jesus não entra aqui. Ele é perdoador e Ele vai ser misericordioso, mas Ele entra ali, está com você o tempo inteiro, o Espírito dEle habita no seu coração, na sua vida, e você faz coisas como se Ele não estivesse ali, como se Ele não estivesse vendo, como se Ele não estivesse sendo envergonhado. Então lembre, a chave para a vitória não é porque você não larga a mão dele, porque eventualmente ainda vamos pecar, e a Escritura diz que quem diz que não peca é mentiroso. Então a verdade é essa, mas nós somos vitoriosos, porque é Deus que nunca nos solta. O outro lado da aliança, do pacto de vida, que é Deus, Ele nunca vai quebrar a aliança, Ele não vai comprometer a aliança. Talvez você possa ter se sentido desânimo, você lutando contra o pecado, a tentação e meio desanimado. Talvez você tenha sido influenciado pelas mentiras do mundo. E se esse for o caso, olhe para Cristo novamente. Volte os seus olhos para a cruz. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus 12, verso 2. Estas são as coisas que o texto bíblico nos fala e que nós precisamos ter. Nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus é o Deus que nos dá a vitória. Nós vivemos no mundo, mas o mundo já foi vencido por Cristo. E agora nós vencemos porque Ele nos deu fé. E nós não cremos em nós cremos em Cristo. E confiadamente caminhamos a vida cristã, porque sabemos que Ele jamais vai nos deixar para trás. Como nós podemos aplicar isso ao nosso tema, que é curando as feridas do coração? Queridos, muitas feridas nos corações dos crentes estão ali por causa deles mesmos. Muitas feridas e angústias existem no coração das pessoas porque elas viram que elas soltaram a mão do Senhor Jesus. Muitas vezes pecaram sozinhos. Algumas vezes pecaram e envolveram outras pessoas. E em todas as vezes que nós pecamos, nós envolvemos o nosso Deus. E isso traz consciência
pesada. E a consciência, ela, quando não está tranquila, boa, como diz o apóstolo Paulo, nós adoecemos, nós sofremos, nós nos angustiamos. Quando pecamos e vivemos no mundo como se fôssemos do mundo, ao invés de sermos quem verdadeiramente somos, de Deus, haverá penalidade. E uma delas é a consciência. Não são poucas as vezes que no gabinete pastoral você encontra pessoas definhando emocionalmente, definhando espiritualmente, defiando nos seus relacionamentos, com enfermidades que são muito comuns nessa área. Enfermidades do coração, pressão alta, ansiedade que não tem medicamento que resolve, problemas gástricos e intestinais, tudo causado porque a consciência não está bem. Eu creio que daqui a algum tempo, não muitos dias, muitos daqueles que estão vivendo o mundo, e no mundo nesses dias agora, Deus vai tocar no coração deles, e eles vão saber que eles estão fazendo errado. Alguns deles, pela graça de Deus, serão levados àqueles que vão pregar o Evangelho e eles vão crer. Mas a grande maioria só vai estar pios de coração. Amado, resolva o seu problema com Deus. Chega diante do Deus misericordioso e diz: eu sou pecador, Pai. Apesar da vitória gloriosa que o Senhor me dá, todos os dias, eu fiz isso e aquilo, tenha misericórdia de mim. E o Deus de toda misericórdia e graça vai cuidar de você. Hoje à noite nós vamos ler um outro texto, ainda mais profundo ainda. Onde o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele fala a respeito dessa vivência no mundo. E ele faz algumas advertências. E nós vamos ver que realmente corremos risco. Mas em Cristo nós temos a vitória. Porque essa é a arma da vitória, diz o Senhor Jesus. A vitória que vence o mundo. A nossa fé. Vamos ficar de pé. Ó Deus, obrigado porque a fé que o Senhor nos deu, quando o Senhor venceu a tendência do nosso coração com o teu Espírito, quando o Senhor nos regenerou, ó Deus, essa vida contigo, ela é vivida no meio de um mundo que tem estratégias muito poderosas contra a tua igreja, e a palavra do Senhor diz que o mundo nos odeia como odeia o Senhor. Livra-nos do mal, Pai. Santifica a nossa vida na tua presença. Dê-nos coragem espiritual e plena convicção de que podemos fazer com que saia da nossa boca um não para as coisas do mundo e um audível e grande sim para a presença e viva santa segundo o Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, nesses dias que são tão feios no nosso país, ó Deus, protege a tua igreja. Dê aos irmãos coragem de apertar o botão de desligar das suas TVs, quando elas estiverem transmitindo aquilo que não é conveniente. Dê aos irmãos a capacidade de desligar o seu computador
quando estiverem indo em direção ao pecado, contido ali nas suas pesquisas. Ó Deus, isso é sério demais para nós. Só podemos ser vitoriosos em Ti, por isso, cuida de nós. Aceite o nosso louvor e gratidão pela nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que o Senhor vos abençoe, vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Espírito hoje e para todo sempre. Amém.